Em 8 de julho de 2024 foi lançado o podcast Master: The Allegations Against Neil Gaiman, que trouxe o depoimento de algumas mulheres que acusavam o autor Neil Gaiman de ter cometido contra elas crimes de violência sexual. Esse podcast rapidamente ganhou repercussão na mídia, chocando os fãs do Gaiman e paralisando as adaptações de algumas das suas obras, por conta da comoção em torno do caso. Porém, com o passar dos meses, o caso foi esfriando e caindo no esquecimento do grande público. Ou pelo menos era isso que estava acontecendo, já que no dia 13 de janeiro de 2025, a revista New York Magazine publicou no site deles uma matéria completa contendo mais detalhes das denúncias contra o Gaiman. E bom, como esse é um caso que impacta diretamente o mundo literário, eu resolvi trazer o caso completo aqui para vocês, com detalhes abordando como um dos maiores e mais celebrados autores da ficção atual está diante do colapso da sua carreira. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E bom, caso você não me conheça, eu sou o Thiago, ou o TH Magaldi, e geralmente aqui nesse canal eu falo sobre as crônicas de Gelo e Fogo e todo mundo de Game of Thrones. Mas depois de quase 2 anos aqui no canal, eu resolvi sair um pouco desse universo para trazer esse outro assunto aqui para vocês. Eu quero fazer isso porque, apesar de eu não ser um grande fã da obra do Gaiman, eu sei que ele é um dos maiores autores e mais influentes da atualidade, e essas acusações contra ele podem ter um impacto bastante profundo no mercado literário e até na forma em como nós, fãs, nos relacionamos com os nossos autores favoritos. Mas isso é só uma parte aí de todo o caso, de todo o processo. Então vamos com calma que eu chego lá. E antes de tudo, vale comentar que esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, onde na primeira parte eu vou abordar brevemente a carreira do Gaiman e a importância dele no mercado literário. Depois eu vou abordar as primeiras acusações contra ele e especialmente o relato da Scarlett Pavlovich. E depois, na terceira parte, eu vou falar da polêmica envolvendo o podcast Tortoise Media, que foi o primeiro a trazer as acusações contra o Gaiman, e vou explicar também o que a matéria mais recente da New York Magazine trouxe de relevante para essa história. E aí, por fim, na quarta parte do vídeo, eu vou trazer uma conclusão e dar aí algumas opiniões. Lembrando, é claro, que esse vídeo vai falar do tema de abuso e de violência sexual, então fiquem alertas aí para possíveis gatilhos. Parte 1. A Ascensão. Neil Richard Gaiman nasceu na Inglaterra em 10 de novembro de 1960, no condado de Hampshire. E desde cedo, o Neil Gaiman foi uma criança interessada em literatura. Segundo a sua própria biografia, ele começou a ler com 4 anos de idade e era um leitor voraz, tendo um contato bem cedo com obras clássicas da fantasia inglesa, como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Alice no País das Maravilhas, além de outras histórias que viriam a influenciar ele profundamente nos anos seguintes. A sua família era de uma boa situação financeira, o que sempre garantiu que o Gaiman estudasse em boas escolas. E, em especial, algo que vai marcar profundamente a infância e a juventude dele é o fato de seus pais serem membros da Igreja da Cientologia. A Cientologia é uma espécie de culto que começou nos Estados Unidos nos anos 50 e que vem colecionando polêmicas desde então. Basicamente, em termos de crença, eles misturam credos que vão desde acreditar em vidas passadas até acreditar em extraterrestres. Mas as polêmicas vêm especialmente das suas práticas, já que a Cientologia é acusada de ser um culto que pratica lavagem cerebral, submissão e que abusa financeiramente dos seus membros. Basicamente, a Cientologia prega que você só tem acesso ao conhecimento das suas vidas passadas ao seguir os dogmas pregados por eles, que envolvem restrições e punições físicas, além de pagamentos financeiros cada vez maiores à igreja. E não só os pais do Gaiman participaram ativamente da igreja, como o pai dele era um dos principais nomes da Cientologia na Inglaterra. Basicamente, era o porta-voz da religião lá no Reino Unido. E por isso, o próprio Gaiman também trabalhou para o culto durante a juventude. Além disso, a primeira esposa do Gaiman, a Mary McGrath, também fazia parte da Cientologia. O Gaiman só foi abandonar o culto nos anos 80, quando ele começou a trabalhar como jornalista. Ele seguiu essa carreira tanto com a intenção de melhorar suas habilidades como escritor, quanto para criar conexões com o meio editorial que pudessem eventualmente impulsionar sua carreira de escritor. Foi nesse período, por exemplo, que ele conheceu e se tornou amigo do Alan Moore, antes dos dois se tornarem famosos.
sendo que o Moore, para quem não conhece, é provavelmente o maior quadrinista de todos os tempos, sendo criador de obras como Watchmen, V de Vingança e A Piada Mortal, além de várias outras. E o plano do Gaiman deu certo e ele rapidamente conseguiu começar a trabalhar como escritor de HQs, inicialmente para DC Comics, e eventualmente ele começou a produzir o seu trabalho mais famoso, a série Sandman, que foi publicada entre 1988 e 1996, com 75 edições. Essa obra catapultou a carreira do Gaiman, levando ele ao reconhecimento internacional e abrindo caminho para que ele começasse a escrever e produzir romances também. E em 1990 ele publicou, por exemplo, seu primeiro romance, Good Omens, Belas Maldições em português, com parceria do Terry Pratchett, que imediatamente se tornou um sucesso. Em 1999, Gaiman publicou Stardust, que em 2007 foi adaptado para o cinema, e em 2001 ele lançou o livro Deuses Americanos, que foi um enorme sucesso de vendas e de críticas, fazendo com que ele ganhasse o prêmio Hugo e o prêmio Nebula por aquele livro. Ambos esses prêmios são os maiores da fantasia e da ficção científica. Já em 2002, o Gaiman publicou Coraline, que também seria outro sucesso dele e também eventualmente foi adaptado para o cinema. Além disso, Gaiman também seguiu produzindo quadrinhos, como a série The Books of Magic, que com certeza influenciou Harry Potter, já que é basicamente a mesma história, além de ter trabalhado na Marvel entre 2004 e 2006, e novamente na DC Comics em 2009, quando ele escreveu um arco de história para o Batman chamado O que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Além disso, o Gaiman também trabalhou em produções para TV e para o cinema, escrevendo o roteiro de filmes como Beowulf, de 2007, além de ter escrito episódios para a série Doctor Who, e claro, o Gaiman também viu suas próprias obras sendo adaptadas e participou ativamente aí da adaptação de algumas delas. Em 2007 tivemos o filme Stardust, como eu comentei, e também em 2009 foi lançado o filme Coraline, que é considerado um clássico aí das animações. Já em 2017 tivemos uma série adaptando a obra Deuses Americanos, feita pelo canal Starz, enquanto em 2019 a Prime Video soltou a primeira temporada de Good Omens, sendo que tivemos 2 temporadas da série até agora. E por fim, em 2022, a Netflix soltou a primeira temporada da sua série adaptando Sandman, sendo que a segunda temporada seria ou será lançada em 2025. Então, como vocês podem ver, o Gaiman é um autor muito bem sucedido. E mais do que isso, ele é um cara muito influente na indústria. Até porque desde sempre o Gaiman foi um cara muito ativo na internet, seja no Twitter para conversar com seus fãs, ou seja manifestando apoio a causas importantes. Ele era um queridinho do mercado editorial, participando bastante da adaptação das suas obras, como eu falei, apadrinhando outros autores e sendo uma voz bem presente na internet. Inclusive, estima-se que o Gaiman já tenha vendido mais de 50 milhões de cópias das suas obras, o que é um número astronômico. E por ele ser tão querido pelos fãs e tão bem visto dentro da indústria, é que foi uma grande surpresa quando as primeiras acusações de abuso sexual saíram contra ele lá em 2024. E aí que a gente vai começar a ver as acusações e o começo da queda do Neil Gaiman. Parte 2. As acusações. Bom, em junho de 2024 foi lançado esse podcast, que em português o título é Mestre, as alegações contra Neil Gaiman. Esse podcast de 6 episódios vai trazer o relato de algumas pessoas que denunciam terem sido vítimas de abuso por parte do Neil Gaiman. E o podcast é feito pela Rachel Johnson e pelo Paul Caruana Galizia. E eles vão trazer, em especial, a história da Scarlett, que foi uma babá do filho do Neil Gaiman por um período de tempo e que ela, em especial, teria sofrido os assédios, ou pelo menos ela é a base de toda a denúncia. E vale aqui frisar que a história da Scarlett vai ser a base tanto para o podcast quanto para a reportagem da New York Magazine. E bom, em 2020, a Scarlett era uma menina de 22 anos que morava em Auckland, na Nova Zelândia. Ela era uma garota que não tinha boa relação com os pais e que vivia meio que por conta própria já há algum tempo, estudando teatro e trabalhando em uma perfumaria. E foi justamente nesse ambiente de trabalho onde a Scarlett conheceu a Amanda Palmer, uma pessoa que vai ser bem importante em toda essa história. Na época, a Amanda Palmer era nada mais nada menos do que a esposa do Neil Gaiman. A Amanda e o Gaiman se conheceram em 2009 e se casaram em 2011. Então, em 2020, quando a Scarlett conheceu a Amanda e o Gaiman já tinham 9 anos de casados.
A princípio, a Amanda Palmer era uma frequentadora ali da perfumaria e a Scarlett reconheceu ela porque a Amanda era uma cantora e compositora relativamente famosa que ia com frequência naquela região e chamou a atenção da Scarlett, que era uma fã. E a Scarlett se apresentou para Amanda numa oportunidade que respondeu bem àquela interação e logo elas ficaram amigas. Na verdade, eu não sei se amigas é a palavra certa para descrever. A Scarlett diz nesse podcast que ela é uma mulher lésbica e que ela imediatamente ficou meio crushada na Amanda. Então, quando a Amanda respondeu às suas mensagens de forma positiva, ela ficou completamente encantada. Então foi que a Scarlett virou uma espécie de amiga / assistente da Amanda, que sempre pedia alguns favores para ela, como ajudar a Amanda a cuidar dos seus arquivos ou mesmo ser babá do seu filho. Isso porque na época a Amanda e o Neil Gaiman tinham um filho de 5 anos e a Scarlett passou a ser babá da criança. Bom, essa relação durou de forma inalterada até que, em fevereiro de 2022, a Amanda pediu para Scarlett para que ela fosse babá do seu filho durante um final de semana inteiro. E como na época o Gaiman e a Amanda já estavam começando a se divorciar, a Scarlett, ao aceitar esse trabalho, teria que trabalhar tanto na casa da Amanda quanto na casa do Neil, alternando entre as duas casas conforme a criança também alternasse. E a Scarlett aceitou de bom grado, até porque havia uma promessa de pagamento para esse trabalho, mas foi basicamente aí que tudo começou. Até então a Scarlett não conhecia o Neil Gaiman e esse foi o primeiro contato entre eles. E já nesse primeiro final de semana, o Gaiman se aproveitou de um momento onde ele estava só com a Scarlett na casa para abusar dela. Bom, eu acho que aqui já é importante ressaltar que o Gaiman nunca negou ter relações sexuais com a Scarlett e com nenhuma outra mulher que a gente vai citar aqui no vídeo, mas ele sempre disse que tudo sempre foi consensual. Nesse primeiro evento, o Gaiman teria sugerido a Scarlett para eles tomarem um banho numa banheira que ele tinha na casa dele, que é bem bonita e que ficava meio que no meio do mato e tinha uma paisagem meio bonita, um clima bonito ali para ficarem na banheira. E ela aceitou. Ele disse que sempre foi tudo consensual, que ele sempre deixou tudo claro para ela, enquanto ela tinha inicialmente entendido que o banho seria só para ela, mas eventualmente, quando ela já estava na banheira, o Neil Gaiman apareceu pelado, com velas aromáticas e entrou ali na banheira junto com ela. E foi nesse momento que ele teria se insinuado para ela, e mesmo inicialmente ela negando e tentando resistir, ele foi forçando e eles acabaram tendo uma primeira relação sexual. A Scarlett afirma que esse momento foi bastante nebuloso para ela, que na hora ela ficou muito confusa e não conseguiu interpretar bem a relação. E que o Neil Gaiman, por outro lado, agiu normalmente e até mesmo falou que a Amanda Palmer tinha proibido ele de tentar algo com a Scarlett, mas que ele queria mesmo assim. E aqui vale acrescentar mais uma camada para toda essa história, porque o Neil Gaiman e a Amanda Palmer sempre tiveram um casamento aberto. Isso sempre foi público. Mesmo desde o começo dos anos 2010, eles já deixavam claro que tinham esse casamento aberto e tudo mais. Bom, a partir dessa primeira relação na banheira, foi como as coisas começaram a degringolar muito. A Scarlett diz que ela é uma mulher lésbica e que ela não tinha atração nenhuma pelo Gaiman, mas ela simplesmente continuou trabalhando de babá para eles. E essa relação foi se seguindo durante alguns meses daquele ano de 2022. Até porque o Gaiman e a Palmer não pagavam a Scarlett, mas ela vivia ali com eles, na casa deles, viajava com eles e era basicamente sustentada por eles. Segundo o relato da Scarlett, embora nunca tenha ficado plenamente estabelecido esse acordo, ela basicamente passou a depender dos Gaiman e passou a viver. Segundo o relato dela, embora nunca tenha ficado plenamente estabelecido esse acordo, a Scarlett basicamente passou a depender ali do Gaiman e da Palmer para viver, sendo que ela foi sustentada por eles enquanto era babá do filho deles. Mas não só isso, como parte do acordo informal entre eles, também passou a ser a Scarlett desempenhar essa função de ser uma parceira sexual do Gaiman. Por conta disso, ele seguiu fazendo sexo com ela várias vezes durante aqueles meses. E o relato da Scarlett traz que essas relações sexuais iam ficando cada vez mais intensas, com o Gaiman batendo nela em alguns momentos, fazendo sexo anal sem camisinha, aliciando o corpo dela mesmo quando o filho dele estava próximo, forçando o sexo mesmo quando ela dizia não, e até indo para coisas mais pesadas e mais escatológicas.
Tudo isso porque o Gaiman seria um praticante de BDSM, que é um fetiche onde geralmente existe uma figura de dominador que manda na relação e um submisso que fica à mercê da vontade do dominador. Só que no BDSM, tudo isso tem que vir com consentimento e regras claras, para que todos os lados estejam de boa com a relação. Esse universo do BDSM, inclusive, ficou muito famoso por conta do livro e do filme dos 50 Tons de Cinza. Inclusive, o podcast que traz as acusações contra o Gaiman se chama Master, porque o Gaiman exigia que a Scarlett chamasse ele de mestre durante as relações, como forma desse sinal de submissão da parte dela. Só que o problema que torna o caso ainda mais complexo é que a Scarlett não só se manteve nessa relação por vontade própria, como inicialmente ela parecia concordar com tudo isso. O podcast traz, inclusive, uma série de mensagens entre a Scarlett com o Neil Gaiman que mostram que, num primeiro momento, ambos pareciam de boa com essa situação. A Scarlett, inclusive, enviava mensagens pro Gaiman dizendo que sentia falta dele, que queria mais dele, que queria ser usada por ele, etc., enquanto o Gaiman sempre respondia enviando mensagens até mesmo românticas para ela. Um dos textos, inclusive, que a Scarlett enviou pro Gaiman nessa época dizia o seguinte, abre aspas, estou consumida por pensamento sobre você, as coisas que você fará comigo. Estou com fome disso. Em que criatura terrível você me transformou. Fecha aspas. O problema todo é que a Scarlett é uma pessoa bastante vulnerável. A vida familiar dela era uma droga. Os seus pais eram divorciados e foram violentos com ela durante toda a vida, a ponto de que com 13 anos ela começou a tentar se matar e aos 13 ela tinha desenvolvido bulimia e acabou parando em um hospital psiquiátrico. Não à toa, a Scarlett saiu de casa com 15 anos e foi tentar fazer uma viagem pela Europa, até que ela acabou com o visto vencido e sem dinheiro e teve que voltar para Nova Zelândia. Foi então que ela se matriculou em aulas de teatro e começou a trabalhar naquela perfumaria. Porém, durante a pandemia, a perfumaria onde ela trabalhava fechou e ela ficou sem emprego e sem lugar para morar. Tanto que a Scarlett passou 2 semanas dormindo na praia em um saco de dormir emprestado de uma amiga. Quando a Amanda Palmer ofereceu para ela essa solução de viver entre eles, isso pareceu uma salvação num primeiro momento. E só esse fato já cria uma camada a mais de dependência da relação entre a Scarlett e o Neil Gaiman. Ela era vulnerável de várias formas, muito mais nova do que ele e passou a depender do casal para viver, mesmo que nesse arranjo ela tivesse que ser essa escrava sexual do Gaiman. E essa relação entre eles perdurou até que, no final de março de 2022, a Scarlett finalmente contou para Amanda que estava tendo relações com o Gaiman. Embora nesse primeiro momento ela tenha deixado de fora os relatos mais intensos da relação. A Amanda então prometeu cuidar da Scarlett e ajudar ela a lidar com a situação. Na verdade, a Amanda disse que já sabia que coisas assim aconteciam com o Gaiman e a Scarlett não era a primeira mulher a relatar isso para ela. A Amanda Palmer também mencionou que o Gaiman tinha dormido com outra babá durante o seu primeiro casamento e que ela tinha ouvido de outras mulheres que ficaram perturbadas pelas suas experiências sexuais com ele. Além disso, nesse primeiro momento, uma das coisas mais chocantes que a Scarlett teria contado para Palmer é que o Neil Gaiman teria forçado sexo com ela enquanto eles estavam num quarto de hotel, semanas antes, sendo que o filho do Gaiman também estava presente no quarto. Na verdade, vale mencionar aqui que isso é uma parte constante do relato. A Scarlett sempre fala que várias interações sexuais entre ela e o Gaiman não só eram muito violentas, como elas eram feitas em momentos em que o filho do Gaiman estava presente na casa ou no quarto de hotel e que ele poderia ver aquela situação, mas que isso não parecia incomodar o Neil Gaiman, muito pelo contrário, isso parecia excitá-lo. Esse relato teria chocado a Palmer, mas ela apenas insistiu que a Scarlett passasse a noite no seu quarto de hóspedes. A Amanda Palmer disse para ela, abre aspas, já tive que fazer isso antes e posso fazer isso de novo. Eu vou cuidar de você. Fecha aspas. Foi aí que a Scarlett começou a se afastar do casal. Ela parou de trabalhar como babá deles e a Palmer arranjou um apartamento provisório para ela. Nisso, a Amanda Palmer também contou para o Neil Gaiman sobre as acusações feitas pela Scarlett. E aí a dupla começou um processo de tentar conter os danos, especialmente com o Gaiman pedindo desculpas e constantemente mandando mensagens para Scarlett, perguntando se ela estava bem e se estava tudo certo com ela. Além disso, tanto a Amanda Palmer quanto o Neil Gaiman começaram a se consultar com um terapeuta nessa época, já que supostamente as falas da Scarlett fizeram com que o Neil Gaiman tivesse uma crise depressiva, com ele até mesmo pensando em se matar.
Na verdade, essa crise do Neil Gaiman teria sido desencadeada não apenas por culpa, mas também porque a Scarlett relatou toda a situação para uma outra amiga dela, chamada Misma Anaru. O companheiro da Anaru era um homem chamado Chris Taylor e era um doutor em psicologia, e ele mesmo chegou a lecionar na Universidade de Auckland sobre relações de coerção, consentimento e estupro. Foram os dois que acolheram a Scarlett e começaram a defender que as coisas que ela tinha sofrido não era parte de uma relação consensual e saudável, e sim que ela tinha sido coagida e abusada pelo Gaiman. Porém, até esse momento, a própria Scarlett não via a situação desse jeito. Ela seguia mandando mensagens pro Gaiman, dizendo que estava bem e perguntando como ele estava, e quando eles conversavam sobre a situação, a própria Scarlett confirmava que tudo tinha rolado de forma consensual. Sabendo disso, Neil Gaiman até mesmo pediu para que a Scarlett falasse pro terapeuta dele que tudo tinha sido consensual, o que ela fez. E no seu relato, a Scarlett traz que naquela época ela ficava totalmente aterrorizada de chatear o Neil Gaiman. A Scarlett relata que nessa época ela estava tão isolada de tudo que era normal na sua vida que ela não hesitou em nem um pouco em confirmar que tudo que ela tinha vivido com o Gaiman era consensual e maravilhoso. Além disso, ela também estava se sentindo muito pressionada e culpada por ter chateado o Neil Gaiman e a Amanda Palmer. Nesse período, a Scarlett chegou a pedir para voltar para a rotina para ser babá de novo do filho do Gaiman. Mas a Amanda Palmer negou, dizendo que não seria bom para Scarlett cuidar de uma criança naquele momento, mas que ela precisava cuidar de si mesma. Eventualmente, se sentindo isolada e culpada, sem ter emprego e sem ter lugar para ficar, a Scarlett começou a considerar se suicidar, ao ponto de que ela chegou a ser internada. A Amanda Palmer então sugeriu que a Scarlett voltasse a morar com seus pais por um tempo, o que a Scarlett negou porque ela não tinha um relacionamento com os pais havia muito tempo. Foi então que o Neil voltou a entrar em contato com a Scarlett e ofereceu dinheiro para ela. Ele ofereceu pagamentos que seriam equivalentes ao serviço que ela prestou durante aqueles meses como babá. Porém, para receber os pagamentos, a Scarlett teria que assinar um NDA, que é um acordo de confidencialidade que impediria ela de contar sobre tudo o que aconteceu com ela e com o Gaiman durante aquele período. Ela não poderia contar para ninguém. A Scarlett assinou o documento e então o Neil Gaiman depositou o primeiro pagamento para ela. No total, ela recebeu 9 pagamentos que juntos somaram mais ou menos $9.000. Durante esse período em que ela finalmente ficou afastada dos Gaiman, a Scarlett disse que o pensamento dela começou a mudar e que, conforme o Gaiman desaparecia da sua mente, outras vozes começavam a entrar. Os amigos então colocaram a Scarlett em contato com outras mulheres que também tinham sofrido esse tipo de abuso e que encorajaram ela a ignorar o contrato de confidencialidade e falar com a polícia. Até porque a verdade é que esse tipo de acordo de confidencialidade, ele não tem validade quando o assunto é um crime. Você não pode cometer um crime e fazer uma pessoa assinar que não vai nunca falar daquele crime que foi cometido. A lei tem mais validade que esse tipo de acordo. Esse tipo de acordo, inclusive, só funciona, por exemplo, em casos mais empresariais ou, enfim, quando você sai de uma empresa e assina um acordo para não revelar para uma empresa concorrente como funcionam os procedimentos da empresa A para a empresa B e mais ou menos isso, né? Para crimes, ele não tem validade nenhuma. É costumeiramente usado como uma forma de coerção e de ameaçar pessoas em situação de vulnerabilidade. Por isso, em janeiro de 2023, a Scarlett fez a sua primeira denúncia à polícia, acusando o Gaiman de estupro. Porém, após meses de investigação, a polícia basicamente arquivou o caso por falta de materialidade. Afinal, não havia como comprovar os abusos. Além disso, a Amanda Palmer se recusou a depor e o Gaiman negou as acusações, apresentando as conversas que ele tinha com a Scarlett para provar que havia sim consentimento nas relações. E basicamente o caso ficou por isso. Mas nesse meio tempo, a Scarlett resolveu tentar encontrar outros funcionários do Neil Gaiman que tivessem passado por situações parecidas. Até porque a própria Amanda Palmer tinha indicado para ela que isso seria uma possibilidade. E é mais ou menos aí que entra o podcast da Tortoise Media. Basicamente, mesmo com a polícia arquivando o caso, eles resolveram trazer a história à tona, defendendo que, como o Gaiman é uma figura famosa e influente, mesmo sem o cenário de uma condenação legal, seria do interesse público trazer essa história à tona. Eles também alegaram que o Neil Gaiman sempre foi um defensor da liberdade de expressão e que, portanto, eles iriam seguir esse mesmo princípio e divulgar o caso.
A Scarlett participa do podcast e ela contribui não só com a sua história, mas também traz todas as mídias, mensagens e provas que ela tinha sobre todo o caso. O Gaiman também participa indiretamente do podcast porque ele respondeu às acusações e também apresentou e-mails e mensagens para provar a sua narrativa de que tudo sempre foi consensual. E aí, o podcast também foi atrás de outras mulheres que tiveram casos com o Gaiman para ver se mais alguma delas trazia à tona alguma acusação de alguma agressão, algum abuso ou uma situação parecida. Porém, inicialmente, todos os antigos funcionários e amigas do Gaiman negaram qualquer comportamento abusivo dele e afirmaram que ele sempre foi gentil e cavalheiro. Inclusive, uma mulher contatada pelo podcast até afirmou já ter se relacionado sexualmente com o Gaiman e até mesmo ter praticado o BDSM com ele, mas disse que não tinha nada de negativo para declarar. Por fim, a equipe do podcast finalmente encontrou uma mulher que se identificou como Kay, que decidiu falar e trouxe uma história de abuso que ela viveu com o Gaiman. A Kay conta que ela era uma fã do Gaiman desde os 16 anos e que ela tinha o costume de enviar e-mails para ele com frequência e que às vezes ele respondia os e-mails dela. Mas até aí tudo era uma relação normal de fã com seu ídolo. Isso durou até ela completar 18 anos, quando o Gaiman passou a chamar ela para eventos. E quando ela fez 20 anos, eles dormiram juntos pela primeira vez e passaram a se encontrar cada vez mais e se relacionar. Tanto que a Kay virou uma espécie de namorada do Gaiman, com ele levando ela para eventos públicos e tudo mais. E a Kay disse que inicialmente o relacionamento era bom e que o Gaiman era um cara gentil e romântico com ela, mas que com o passar do tempo ele foi ficando mais violento no sexo, deixando de ser carinhoso e sendo cada vez mais frio com ela. E relatou que inicialmente ela ficava com o Gaiman simplesmente por ele ser famoso, porque no geral ela tinha uma vida muito simples, então era muito interessante para ela que, embora ela tivesse uma vida normal e uma vida simples, ela também tinha meio que esse relacionamento secreto com o Gaiman, que tinha todo um glamour e trazia toda uma experiência para a vida dela. Essa relação durou até o dia que eles foram viajar juntos para o interior e a Kay estava mal naquela viagem com uma infecção urinária e ela não queria ter relações sexuais com o Gaiman e mesmo assim ele acabou forçando ela. Isso foi uma experiência extremamente traumática para ela e no dia seguinte eles brigaram e o Gaiman basicamente abandonou ela ali no campo onde eles estavam e foi embora sozinho. Depois disso, eles basicamente pararam de se ver, apesar de manterem ainda certo contato via e-mail. E bom, num primeiro momento, essas foram as duas principais acusações que o podcast encontrou. Todos os 4 primeiros episódios foram lançados em julho de 2024, mas em agosto o podcast lançou mais 2 episódios, trazendo histórias de mais 5 mulheres que também alegaram situações parecidas. Parte 3, os tropeços. Bom, apesar dessas histórias terem sido chocantes no primeiro momento, na época já houve alguns questionamentos sobre as intenções e a veracidade das informações trazidas pelo podcast. Isso porque o Tortoise Media é uma página jornalística menor que se diz como sendo de slow media. Ou seja, eles não cobrem notícias quentes do momento e o foco deles é trazer notícias do interesse público, mas que não necessariamente atendem ao fervor do momento. Isso até parece interessante, mas existe uma crítica forte contra esse tipo de veículo, porque eles acabam sendo muito mais seletivos em como abordam as notícias, nos temas que eles vão tratar e também na forma em como eles podem usar suas matérias para desviar a atenção de assuntos mais urgentes. E, nesse caso do Neil Gaiman, houve um questionamento, porque ambos os apresentadores do podcast são ligados a grupos de extrema direita, enquanto o Neil Gaiman sempre foi uma voz bem ativa em causas progressistas e mais da esquerda. A Rachel Johnson, por exemplo, que narra o podcast, é irmã do Boris Johnson, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a pandemia e é um líder da extrema direita. Inclusive, a Rachel também é uma forte defensora da J.K. Rowling lá na Inglaterra, sendo que o Gaiman é um forte opositor da J.K. Rowling. Já o Paul Caruana também está ligado a uma ideologia mais conservadora, como ele deixou claro em vários tweets e publicações em que ele atacava o Neil Gaiman por ele ser, entre aspas, o garoto propaganda do progressismo. Então, houve esse pé atrás com essa história da Tortoise Media justamente por existir uma rixa ideológica já pré-estabelecida entre os produtores do podcast com o Neil Gaiman. E é justamente aí que entra a importância da matéria da Vulture,
que é um selo do New York Magazine e é uma revista muito mais consolidada e que, apesar de não ter trazido nenhuma nova denúncia para o caso, trouxe uma matéria mais profunda e que traz mais detalhes sobre as acusações. A matéria foi escrita pela jornalista Lila Shapiro e descreve bem a fundo todo o episódio envolvendo a Scarlett, com fotos disponibilizadas pela vítima, citações, acesso a e-mails e mensagens de texto e muito mais. A matéria da New York também aprofunda no passado do Gaiman, na sua ascensão da fama e na relação entre ele e a Amanda Palmer. Inclusive, boa parte das coisas que eu trouxe aqui, das situações que eu trouxe da história, eu tirei justamente da revista New York Magazine. Além disso, a matéria da revista também traz mais detalhes das denúncias de outras vítimas do Gaiman. É através da matéria, por exemplo, que a gente descobre que a Kay do podcast se chama Kendra Stout. E ali a gente tem mais detalhes da relação entre ela e o Gaiman. Para New York, por exemplo, a Kendra disse que quando ela e o Gaiman faziam sexo e ela reclamava de que estava doendo muito, ele dizia que o problema é que ela não era submissa o suficiente. Ela também afirmou que o Gaiman nunca perguntou o que ela gostava na cama e que nunca houve discussões sobre palavras seguras ou cuidados posteriores ou limites dentro da relação deles. Coisas que são essenciais para relações de BDSM. A matéria também traz o relato da Catherine Kendall, que tinha 22 anos quando conheceu o Gaiman em 2012. Ela era voluntária em um dos seus eventos em Asheville, na Carolina do Norte. O Gaiman teria convidado a Catherine para uma festa dia depois do evento em que ela participou, onde ele a beijou pela primeira vez. E, a partir daí, eles passaram a se falar com frequência, mas a Catherine sempre deixou claro que não tinha intenções sexuais com ele. E o Neil Gaiman, a princípio, pareceu concordar com aquilo, mas 10 meses depois deles se conhecerem, quando ela acompanhava o Gaiman em uma turnê de autógrafos, ele tentou forçar ela a beijá-lo mais uma vez, mas ela resistiu até que ele desistiu. E, anos mais tarde, o Gaiman chegou a pagar $60 mil para Catherine, supostamente para que ela pudesse pagar uma terapia e compensar parte do dano que ele causou para ela. Já em 2012, a Amanda Palmer também teve uma ficante que se identificou para a matéria como Rachel. Elas mantiveram relações por um tempo, até que Amanda disse que queria apresentar a Rachel para o Gaiman, porque ele iria amá-la. Os dois então começaram a conversar, até que o Gaiman convidou a Rachel para passar uns dias em sua casa. No caso da Rachel, ela disse para a revista que entre eles nunca houve uma ruptura flagrante de consentimento, mas que o Gaiman sempre a pressionava para fazer coisas que a machucavam e a assustavam. E até mesmo agora, quando ela olha para trás para essa história, a Rachel sente que a Amanda Palmer deu ela para o Gaiman como um brinquedo. Porém, o caso mais grave, além do da Scarlett, talvez seja o da Caroline, uma mulher que foi inquilina e zeladora de uma das propriedades do Gaiman e que sofreu abusos por parte dele. Inicialmente, a Caroline e o seu marido moravam numa das propriedades do Gaiman e eles tinham feito um acordo de receber uma casa ali enquanto o casal cuidasse dos jardins, das acomodações para os hóspedes e arrumassem os prédios mais antigos da propriedade, cuidando da manutenção e de coisas do tipo. Porém, em 2017, a Caroline, aos 54 anos de idade, se separou do seu marido, que deixou ela sozinha na propriedade, junto das suas 3 filhas. A Caroline inicialmente entrou em depressão, deixando de comer, passando os dias bebendo e chorando muito. E foi então que o Neil Gaiman começou a prestar atenção nela e começou a fazer avanços sexuais. Inicialmente os encontros foram consensuais, sempre em momentos em que Amanda Palmer estava fora de casa. Mas, eventualmente, a Caroline começou a se sentir desconfortável com esse arranjo e tentou manter o Neil Gaiman à distância. Porém, naquela época, ela não tinha renda própria e dependia do dinheiro enviado por uma irmã para poder sobreviver. Por isso, a Caroline tinha medo de que, se ela não cooperasse, o Gaiman a expulsaria da propriedade. Num dos relatos, a Caroline até conta que uma vez ela estava cuidando do filho do Gaiman enquanto ele estava fora de casa. E o menino dormiu na cama enquanto a Caroline lia histórias para ele. Até que o Gaiman chegou meio que de surpresa e pegou a mão da Caroline e colocou ela no seu pênis, mesmo com o filho dele estando ali deitado do lado muito perto. A Caroline disse para a revista que o Gaiman não tinha limites e que ela lembra de pensar que havia algo realmente errado com ele.
Foi então que a Caroline passou a ignorar totalmente as investidas do Gaiman, até que, em abril de 2021, ele pediu que ela deixasse a propriedade, oferecendo $5.000 para ela, além da exigência de que a Caroline assinasse um acordo de confidencialidade para que ela jamais revelasse nada sobre sua experiência ali morando perto do Gaiman e da Palmer. A Caroline exigiu $300.000, então o Gaiman concordou em pagar e ela assinou o documento. Enfim, se por um lado a história da Tortoise Media era mais difícil de confiar por conta das possíveis intenções políticas da revista, por outro lado, o New York Magazine é um grupo considerado de esquerda e muito mais progressista e de um espectro político oposto. E mesmo assim, a história da Lila Shapiro confirma as acusações feitas no Tortoise Media e se aprofunda bastante na denúncia, trazendo uma visão bem mais abrangente sobre as acusações e mais detalhes sobre os eventos ocorridos. Parte 4. A queda. Bom, e agora eu vou dar bem brevemente a minha opinião sobre esse assunto, porque o vídeo já está muito longo e esse assunto já é polêmico demais. Porém, eu acho que a conclusão que a gente chega é de que o Neil Gaiman é um grande de um manipulador. Para ser bem sincero, eu queria dizer duas coisas antes disso. Primeiro, que a matéria da New York Magazine, que está no site deles, Vulture, que é um selo da revista, é uma matéria bem longa. Ela tem mais de 11.000 palavras, 11.700 palavras, o que é muita coisa. Para vocês terem noção, o roteiro desse vídeo, que tem 12 páginas de Word, no Arial 11, na formatação padrão, tem 12 páginas, ou seja, a matéria da revista tem quase 30 páginas de Word, o que é bastante coisa. E eu aposto minha mão que 95% das pessoas que têm repercutido a matéria e falado dela não leu a matéria inteira. Até porque a matéria é bastante longa, ela é em inglês e o site da Vulture pede pagamento para que você leia a matéria, ela não é uma matéria de graça. Além disso, se você vai olhar as matérias brasileiras que repercutiram a matéria da Vulture, você vai ver que são muito vagas, muito rasas e foram escritas só para aproveitar o hype da polêmica. Agora, eu acho por um lado bastante curioso, porque as práticas descritas em todo caso e todos os relatos que trazem aqui, se a gente olha pela ótica do BDSM, seriam todas situações plausíveis. Isso é algo apontado até mesmo pela Lila Shapiro na revista, onde ela conversa ali brevemente com alguns especialistas. Eu também preciso dizer que eu achei a matéria da Lila Shapiro meio curiosa, porque ela não é muito jornalística. Ela tem um tom até quase sedutor. Ela é bem gráfica na hora de descrever todas as relações ali da Scarlett com o Gaiman. Ela não poupa detalhes. E ela tem meio que um storytelling. Então, por exemplo, quando ela vai falar do Gaiman com a Scarlett na banheira, ela descreve o ambiente, descreve a casa do Gaiman, descreve que ele deu um figo para ela. Ela dá uma espécie de romanceada, por assim dizer, o que eu achei bem estranho. Eu até falei para minha esposa que a matéria ela não é literal, ela é meio literária. Claro que isso não torna ela mentirosa, é só uma questão de estética, além de que a matéria ela vai e vem o tempo todo na história, então ela começa com o relato da Scarlett, mas ela para trazer o relato de outras mulheres, mas também para contar a história do próprio Neil Gaiman, da história dele na cientologia, na infância, da história dele com a Amanda Palmer, da relação dos dois, daí volta para outra mulher que denunciou e aí volta para Scarlett. Então é uma matéria que tem esse lado meio literário que explica o porquê que ela é tão longa. Então acho que essa é uma observação que eu queria fazer. De novo, isso não traz as informações que a matéria trouxe, não faz com que elas sejam mentirosas, só uma questão de estética, de escolha ali da escrita que eu achei curiosa. E assim, eu não sou, obviamente, um praticante de BDSM, mas posso dizer que conheço na teoria aí de vivência da internet. E pelo que eu sei, essas relações que o Gaiman teria com essas mulheres, em especial com a Scarlett, apesar de muito chocantes, seriam todas bastante plausíveis. Embora num cenário em que o Gaiman estivesse totalmente verdadeiro e tudo foi muito consensual, as relações dele já seriam no mínimo irresponsáveis. Isso porque eu, apesar de conhecer o BDSM na teoria, eu nunca seria um praticante, porque eu acho que é o tipo de coisa que só funciona no campo da fantasia mesmo.
porque eu acho impossível você ter uma relação de BDSM que seja saudável, justamente porque é uma relação de desequilíbrio. E eu acredito que as relações, para funcionarem, precisam de equilíbrio e respeito mútuo, algo que o BDSM acaba quebrando. E eu acho que é impossível você separar essas relações que são da intimidade para a relação social, eu acho impossível. Só por isso eu já acho que o BDSM só funciona no campo da fantasia. Mas a única chance dele funcionar na vida real seria com regras muito claras, muito bem estabelecidas. Não à toa, vários casais criam contratos para práticas de BDSM. Então, realmente você colocar no papel tudo que pode, tudo que não pode, com os dois assinando e tudo mais. E em momento nenhum a história traz que o Gaiman deixou essas coisas claras, em que ele estabeleceu relações específicas do que ele iria fazer, do que a outra pessoa aceitava. Parece que em todo momento ele navegou justamente por essa instabilidade jurídica, por essas brechas que tinham nas relações, por acordos nunca bem estabelecidos. Então, mesmo que o Gaiman estivesse falando totalmente a verdade, sempre foi muito consensual da parte dele, ainda assim seria no mínimo extremamente irresponsável. Mas a grande verdade é que quando você junta todos esses casos de diferentes mulheres, quando você percebe que sempre havia uma lacuna de idade muito grande entre o Gaiman e essas mulheres, quando você percebe que a maioria delas ou tinha uma relação de poder entre ela e o Gaiman por ele ser o chefe delas, ou por ele ser muito famoso e elas não, ou por ele ser muito rico e elas não, e você percebe que claramente ele se aproveitava dessas relações, dessas pessoas mais vulneráveis para poder usar elas de alguma forma e criar essa relação de dominação e manipular elas em cenários de abuso. E esse caso ele é complexo porque ele se trata de uma história de abuso que não é uma história tradicional, não é a história como a maior parte das pessoas vê um abuso, algo que é feito na calada da noite, com muita violência, de forma muito explícita. Ele tem muito mais a ver com abuso a longo prazo, com uma manipulação, onde muitas vezes a vítima demora anos e muito tempo para perceber que ela está numa relação abusiva. Inclusive, o próprio podcast da Tortoise Media traz um especialista que fala que isso é muito comum, que as vítimas acabam se envolvendo muito naquela relação e até parecem concordar com aquela relação muito tempo antes de perceber que elas estão sendo abusadas de alguma forma. Então é muito claro esse perfil manipulador e bastante abusivo do Gaiman quando a gente reúne todos os relatos. Quem acompanha aqui o canal sabe que, via de regra, eu defendo que eu sou uma pessoa bastante legalista, porque eu acredito que o processo legal é a melhor forma que a gente tem de separar as nossas emoções de uma racionalidade e poder apontar culpados e fazer justiça de uma forma mais justa mesmo, porque nas emoções muitas vezes a gente deixa a razão de lado e a lei é o que nos separa de a gente virar um bando de animais. Porém, olhando do ponto de vista da vítima, é muito difícil você provar uma acusação de abuso. Ainda mais nesse caso, uma acusação de abuso que envolve um consentimento. Como é que você prova que houve ou não houve consentimento? Então, é uma relação muito difícil. E claramente o Gaiman parecia se aproveitar dessas situações. E claro, é um caso que ainda necessitaria ser julgado pelas autoridades e acho que a internet sempre tende a condenar. Mas eu acho bem difícil não ver um padrão na forma como essas mulheres relatam os comportamentos do Gaiman, mulheres diferentes que não se conheciam antes das acusações virem à tona. Então, enfim, me parece que ele é bastante culpado e vamos lembrar que ele não nega essas situações, ele sempre fala que foi consentido, então ele não nega a forma como as coisas aconteceram, mas isso parece também comprovar que ele se aproveitava aí da fragilidade dessas mulheres. Bom, como eu disse, o Gaiman é um cara muito importante no mercado editorial e é da gente esperar e ver se essas acusações vão ter um impacto. Será que as editoras vão parar de publicar os livros dele? Será que os livros que já estão publicados vão parar de ser reimpressos? Eu acho difícil, mas eu não me surpreenderia em ver o nome dele aparecendo menos nos livros, ou aparecendo menor, com menos destaque, ou mesmo que as editoras refizessem algumas capas de livro para tentar desassociar a figura do Neil Gaiman das histórias.
é também da gente esperar para ver se o futuro das adaptações do Gaiman vão acontecer ou não. Parece que Good Omens vai ter uma última temporada com um episódio só, de cerca de 90 minutos, para encerrar a história, e que o Neil Gaiman não vai fazer parte aí da produção desse último episódio. E Sandman, a princípio eu acho que a segunda temporada já tá gravada, então não sei se a Netflix vai querer jogar tudo fora, mas eu não me surpreenderia também de ver um adiamento da estreia da série para esperar o caso passar um pouco. Eu também acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre nossa relação entre fã e ídolo, o que é muito comum aí no mundo da música, no mundo do cinema, e acho que um pouco menos comentado no mundo da literatura, mas eu acho que é onde a relação entre obra e autor é mais difícil de desassociar. Eu acho que é importantíssimo que a gente desassocie aí o autor da obra, embora em certas partes isso seja difícil de fazer, mas eu acho que a gente, como sociedade, se acostumou a colocar pessoas em um pedestal simplesmente por elas fazerem um trabalho bem feito. É meio bizarro o quanto pessoas como o Neil Gaiman geram uma adoração por parte das pessoas simplesmente por ele conseguir criar bons livros ou boas histórias. É um pouco bizarro essa idolatria que a gente às vezes cria por parte dos autores, dos cantores, dos astros de cinema e etc. A gente transforma eles meio que em deuses, e eu acho que já passou da hora da gente aprender como sociedade a dar menos bola para essa galera. A gente até pode gostar muito das obras, mas é difícil para mim particularmente, é difícil de entender como se cria essa relação de quase uma dependência emocional muitas vezes com esses astros. Quanto menos a gente alavancar essas pessoas a esse status de divindades, menos a gente vai sofrer quando elas se provarem completamente corruptas, como qualquer outro ser humano poderia ser. E um ser humano com muito poder, com muita fama, acaba justamente criando espaço para fazer mais bobagens. Inclusive, se eu não me engano, a única coisa que eu li de Sandman, acho que foi uma vez que eu li um capítulo ou uma história paralela de Sandman, um spin-off. Eu não lembro o que era, mas eu li ilegalmente, inclusive, já faz alguns anos. E eu lembro que justamente era uma história em que falava disso, em que havia, acho que, uma dimensão paralela, onde várias pessoas muito poderosas faziam umas orgias e umas festas muito loucas. E o texto basicamente defendia que essas pessoas com muito poder, com muita fama e muito dinheiro, tem um momento que para elas o básico perde o valor, perde a emoção. Elas já têm dinheiro para fazer as maiores festas, para usar as principais drogas, para fazer as maiores orgias, e elas já fizeram isso a rodo, e isso acaba perdendo o gosto para elas. Então elas têm que começar a fazer coisas cada vez mais criminosas para infringir a lei, cada vez mais absurdas, para elas continuarem mantendo esse sentimento de emoção. E aí que a gente vê histórias como a do P. Diddy, com as suas festas brancas, que falam justamente sobre isso, essa ideia de fazer coisas absurdas porque eles podem, e porque isso dá uma emoção de quebrar a lei, de aliciar menores e por aí vai. Então a própria história do Sandman já trazia como as pessoas com muita fama e poder muitas vezes seguem por esse caminho, e eu acho que é um bom momento para nós fãs começarmos a aprender a valorizar menos os ídolos por eles serem pessoas com dinheiro ou poder. E quanto à separação entre autor e obra, eu entendo que é bem difícil de fazer, especialmente quando existe um caso que é tão recente quanto esse do Gaiman, mas eu não sei dizer o que eu acho nesse caso, porque como eu não sou um leitor do Gaiman e nem gosto a princípio das obras dele, eu assisti Coraline, gosto do filme, mas acho que eu assisti umas 2 vezes na vida inteira. Então, como eu não sou um grande fã da obra do Gaiman, eu tendo a não me sentir atraído para ler os livros dele, e agora com essa polêmica, para mim vai ficar mais fácil não gastar dinheiro para ler uma obra do Gaiman. Mas eu entendo que em casos como o da J.K. Rowling, por exemplo, onde eu já tinha uma relação de anos estabelecida com a obra, para mim é quase impossível desapegar de Harry Potter. E por um lado, eu acho que é fácil nesse caso de fazer uma desassociação da J.K. Rowling com a obra, porque para mim Harry Potter prega absolutamente tudo contra a J.K. Rowling. Então para mim a obra é a maior arma que eu tenho contra a própria J.K. Rowling. Então acho que é um caso até um pouco mais específico. Mas enfim, deixa nos comentários o que vocês acham sobre todo o caso do Neil Gaiman, sobre toda a história. Eu vou estar tentando ler todos os comentários, vou responder o que eu puder, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.